O professor da nossa época, e você tem 2 gerações atrás de mim, o conhecimento estava centrado no professor. Hoje não. O professor não está com o conhecimento centrado. O conhecimento está na palma da mão, num celular ou num iPad ou em qualquer lugar. E aí o que você vai ser? Você vai ser aquele cara facilitador de ele estabelecer críticas. Eu tenho que formar um profissional crítico. Que mais? Colaborativo. E emendando com a outra pergunta que você fez, um profissional que venha defender o sistema de saúde da gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque profissional que só olha para si e quer fazer com que a grana chegue nele, não vai defender o sistema de saúde. A gente só pegar algumas operações que estão aí na vida, e essas operações, será que elas estão defendendo o sistema de saúde ou estão defendendo o cara que está fazendo? Doutor Flávio, o senhor tem uma trajetória que eu, pessoalmente, eu acho brilhante como cirurgião. Como é que nasceu o interesse de se dedicar também à formação médica? E o que motiva você a ensinar e preparar as novas gerações para essa profissão tão exigente? Jefferson, essa pergunta é bem interessante, mas a gente tem que ser bem honesto com ela. Porque essa história de falar, minha vida é toda arrumadinha, isso é para sair na mídia social. A bem da verdade, as coisas foram acontecendo. Se eu for parar para pensar, eu comecei dando aula com 14 anos, que eu era um cara bom de matemática, de física, então eu ajudava muito os meus amigos, e aí isso virou business. Eu comecei a dar aula particular. E foi muito interessante porque até o 3º ano da faculdade foi o meu core business. Eu ganhava minha grana aí. Eu cheguei a ter 30 alunos particulares e eu era um cara de pau. Eu dava aula de qualquer coisa, até de francês eu dava sem ter estudado muito francês. Mas eu sabia me organizar, sabia quais eram os problemas disso aí. Então, o interesse de ser professor é lá de trás. Eu nunca pensei em ser professor, né? Quando eu quis falar de ser cirurgião, e você tem uma trajetória muito parecida, eu fui ser cirurgião. Então, me formei como cirurgião, fiz residência, queria operar tudo. A gente quer proficiência. Sim. Você quer falar inglês? Fluente. Você quer operar? Fluente. Você não quer ter nenhum limite. E aí a vida vai te empurrando para ir de algumas coisas. Então, fiz doutorado. E por que eu fiz doutorado? Porque era a maneira que eu tinha para ficar preso à minha instituição, porque, obviamente, tive problemas de ficar preso na minha instituição, as competições todas. E aí, de alguma maneira, apareceu uma coisa muito interessante na minha vida, foi a Escola Paulista de Medicina. E lá, efetivamente, eu fui contratado como um professor afiliado visitante. E aí, ali começou a crescer. Entre outras coisas, foi assim que você me conheceu, eu virei diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E aí a obrigação de ensinar como diretor ficou muito mais forte. Ensinar, fazer as provas. E foi assim que nós nos conhecemos há mais de 15 anos. Aham. Você ainda residente lá em Goiânia, e assim que foi. Só que isso foi crescendo, né? Foi crescendo. E aí tem algumas coisas que são paralelos, né? Parece que a vida puxa fios assim e você sai neles, né? Então, por exemplo, como você, não sei, não sei se você tá ainda, o podcast é seu, mas eu não sei se ainda tá fazendo a natação, o esporte. Tô. Nadei Então, ainda hoje de manhã antes de vir pra cá. então, eu já fiz eu puxei ferro, não tô nadando. Mas eu nadava bastante, você talvez lembre-se disso, a gente já contou em outro episódio aqui, essa história toda. E aí eu machuquei o ombro. E ao machucar o ombro eu precisava, na minha cabeça, isso é coisa impessoal, eu precisava ir adiante nos meus desafios. E aí eu que nunca tinha pensado do doutorado partir para a livre docência, eu fui partir para a livre docência. E aí isso pareceu fazer muito sentido na minha vida. Isso faz 12 anos já que eu comecei a fazer livre docência. Em 2015 eu tive o título de livre docente e aí a carreira de professor ficou mais clara. Há 4 anos eu abracei a possibilidade de fazer um curso de educação em saúde. E aí, cada vez mais eu estou ficando professor. Condizente com os 60 anos que eu fiz há um mês atrás, um pouquinho mais de um mês. Que daqui a pouco eu deixo de ser um cirurgião e passo a ser um professor só. Então, essa é a linha da história. Olha que coisa interessante. Agora, eu descobri por que a gente virou tão amigo. Meu primeiro passo como professor, eu terminei a faculdade, terminei o colégio, passei um ano fazendo pré-vestibular, não passei em medicina logo em primeira, dando aula de matemática e de física.
eu ia na casa das pessoas, morava em Vila Militar, e era isso daí que movia financeiramente, era o que garantia, eu queria namorar, final de semana e tal. Cara, isso foi um E isso é business muito legal. forte. E, olha, eu vou falar, no terceiro ano da faculdade, eu ainda tive uma lesão do cotovelo, e aí Aham. os alunos vinham na minha casa. Então eu juntava 4, 5 alunos, e eu cheguei a ganhar US$ 3.000 num mês, em 85. Era rico. US$ 3.000. Dinheiro pra caramba, né? Não, e aí, e essa parte que vem realmente da sua paixão, eu lembro que uma das vezes que eu lhe acompanhei em cirurgia foi no Einstein, acho que foi a última vez que eu entrei com o senhor. O senhor olhava pra mim e o senhor perguntou assim, falou assim, meu filho, opera tireoide, você opera, se brincar, você opera mais do que eu. O que que você tá fazendo aqui toda vez? Eu falei assim, olha, na realidade, se o senhor for ver como professor, você ensina muito mais do que o assunto. Então, sempre vim atrás do senhor para aprender o que não tinha no livro. A forma de lidar com as pessoas, a forma de como você ter uma equipe, a forma do olhar para o paciente. Então, assim, o exalar realmente essa parte didática, o senhor vem muito mais além do que uma caneta e um papel. O senhor excede isso aqui. Mas ele falou, olha, Mas deixa eu só dar por favor. um toque nesse assunto. Esta é a arte de você ser o melhor professor. Porque você botar o que está no livro, você vai, qualquer um bota. Uhum. Agora, você ir além. Então, você ensina anatomia, mas você ensina ao mesmo tempo ética, você ensina ao mesmo tempo resiliência, como ganhar resiliência. Você ensina ao mesmo tempo organização, gestão. Esta é a arte. O bom professor, ele não usa o seu assunto só para ensinar o assunto. Ele vai dando tudo isso. Você, como um bom professor, é um bom aluno, porque você sabe tirar isso das situações, entendeu? Exatamente. O estudo da anatomia é a base para quem pensa em seguir a carreira médica. Como é que o senhor avalia o papel do conhecimento em anatomia na formação de médicos e cirurgiões de excelência? Então, vamos lá, médicos. Se eu estou dando aula para estudantes de medicina do primeiro ao sexto ano, eu preciso entender qual é o perfil do egresso que eu quero daquela instituição de ensino e da minha ementa. Eu quero um cara que seja proficiente em anatomia? Se eu quero isso, eu estou errado. Eu quero um cara que faça medicina generalista. Esse é o perfil do egresso. Vamos dizer que hoje as diretivas dos curriculares nacionais querem. Então eu preciso da anatomia não centrada no meu conhecimento, mas no conhecimento que o aluno precisa. Ele precisa saber anatomia, por exemplo, vou pegar uma coisa totalmente fora da nossa vida. O entorse de tornozelo com inversão do pé. A inversão do pé vai fazer o quê? Vai fazer com que o músculo fibular longo e o fibular curto sejam estirados. E aí eu vou ter uma fratura do quinto metatarso. É isso que ele precisa saber. Ele não precisa saber as inserções de todos os músculos do tibial anterior, do tibial posterior. Não precisa saber nada disso. Agora, o professor de anatomia clássico vai colocar tudo isso para o indivíduo. Então, isso é excelência para o médico. Agora, já para o cirurgião depende, né? O cirurgião, eu falo que a gente tem uma pirâmide de conhecimento. Ela tem teorias sobre isso. Não vou ficar citando a pirâmide de Bloom, nada disso, a história toda. Mas assim, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você fazer, e outra coisa é você ir subindo. Então eu diria que a anatomia você precisa conhecer os sistemas, depois você precisa ter um conhecimento topográfico de relação para você começar a entender o que você examina na prática. Isso é tudo do médico generalista. Agora, na hora que você precisa dissecar, você já está lá no alto patamar da pirâmide. E você precisa dissecar com incisões pequenas. Isso é o conhecimento que o cirurgião tem que ter. Nem sempre ele precisa estar letrado em toda a anatomia. Ele não precisa saber todo o nome do que está fazendo, mas ele precisa saber que ali tem uma estrutura importante. Se ele cortar, vai ter consequência para o paciente. Então é fundamental. Cirurgião que não sabe nada de anatomia, que fica assim, se perdido e fica divulsionando os tecidos só, ele não sabe cortar, porque a divulsão é mais traumática do que o corte, ele está fazendo mal para o paciente dele. Né? Isso é médico, a gente sabe que é lidar com vidas e com limites. Como preparar emocionalmente e eticamente os estudantes para essa responsabilidade em tempos de tecnologia e inteligência artificial? Eu acho que a inteligência artificial não tem como brigar, a gente não tem como falar mal, nem um pouco. A gente só precisa entender da seguinte maneira, falar para os estudantes, olha,
A inteligência artificial sozinha é uma coisa, você sozinho é outra coisa. Vocês dois juntos são melhores. E isso já tem evidência científica. Então você pode usar a inteligência artificial, só que ao mesmo tempo você tem que botar crítica nesse indivíduo. Eu tenho feito um exercício muito interessante. No 5º ano eu dou, na faculdade, eu dou um mini curso de anatomia, revisando a anatomia. E aí a gente pega uma aula de anatomia pura, de revisão de conhecimentos, mas obviamente centrada. E numa segunda aula, a gente pega aqueles conhecimentos de anatomia e fala, agora eu quero que vocês façam pequenos seminários com 4, 5 slides, ou eventualmente um flashcard só, para que vocês guardem isso para estudar. Eu pego uma turma de 4, 5 alunos e falo, vocês fazem completamente sem inteligência artificial. E vocês fazem aqui com inteligência artificial. E aí a gente compara os 2 flashcards, as 2 apresentações. E aí eles começam a ter crítica. Muitas vezes a apresentação sem a inteligência artificial fica mais completa do que com a inteligência artificial. Mas deixa eu perguntar uma E aí, coisa. você falou, Sim. como você prepara? É estabelecendo assim, use com crítica, pronto, é isto. Mas o senhor já tem essa visão, pelo menos eu tenho essa visão já há algum tempo, de que nós vamos nos tornar, vamos sair de um passo do professor mesmo, muito para um tutor. Aonde a gente, exatamente, os meus alunos pediram assim, professor, eles querem que eu dê uma aula para eles de como usar a inteligência artificial a favor dos alunos, porque a gente vai, o que eu e você pegou lá atrás, que a gente ia pedir artigo para a Bireme, a Bireme ia mandar o artigo. A inteligência faz tudo. A inteligência hoje em dia você baixa os melhores artigos Você pede no prompt e vai lá. Você tem que fazer o prompt bem feitinho. Sim, você falou certo. Eu não dou um nome de tutor para isso, eu dou um nome de facilitador. Uhum. O professor cada vez... Se você pegar na teoria do ensino, da pedagogia, da andragogia, onde você quiser, o que você vai fazer? Você vai botar métodos ativos na vida desses caras, né? Sim. Ou então, quem não tem muito letramento, não, é o TBL, é o PBL, é a classe invertida, não importa. Você vai ter um método ativo, adaptado àquela situação que você tem. Muito bem, colocando esse método ativo, você para de ser um indivíduo centrado no conhecimento. O professor da nossa época, e você tem 2 gerações atrás de mim, o conhecimento estava centrado no professor. Hoje não. O professor não está com o conhecimento centrado. O conhecimento está na palma da mão, num celular ou num iPad ou em qualquer lugar. E o que você vai ser? Você vai ser aquele cara facilitador de ele estabelecer críticas. Eu tenho que formar um profissional crítico. Que mais? Colaborativo. E emendando com a outra pergunta que você fez, um profissional que venha defender o sistema de saúde da gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque profissional que só olha para si e quer fazer com que a grana chegue nele, não vai defender o sistema de saúde. Uhum. A gente só pegar algumas operações que estão aí na vida, e essas operações, será que elas estão defendendo o sistema de saúde ou estão defendendo o cara que está fazendo? Sim. E o sistema de saúde, obviamente, tem que passar com a doença, o procedimento centrado no paciente, inclusive na segurança dele. Se eu tenho um procedimento que é menos seguro... Opa! Não, e isso é interessante. Uma vez um amigo meu falou assim que ele tinha feito algumas cirurgias que não estavam... ele não estava tendo muito sucesso na cirurgia. E ele falou assim, olha, eu vou me dar mais 3 chances, porque senão eu vou parar de fazer. Porque a máxima do Hipócrates de primo non nocere falou assim, cara, se eu não estiver conseguindo fazer essa cirurgia do jeito que está no livro e que as coisas terminem desse jeito, é melhor eu não fazer mais. Essa é uma das coisas, é o seguinte, né? Quando você vai fazer, vamos botar uma operação da nossa especialidade, uma tiroidectomia, que está muito bem estabelecida há 120 anos pelo Cocker, a gente tem um padrão de complicação, ponto. Quando eu vou fazer uma operação que não está bem estabelecida, o padrão de complicação muda. Uhum. Muda. E aí eu começo a comparar com o anterior e começo a achar subterfúgios estatísticos. A estatística é muito interessante, ela é parecida com um poste. Ela ilumina, um poste de luz. Ela ilumina bem o que está embaixo dela, mas ela deixa na obscuridade algumas outras coisas. Não, eu lembro muito bem, ainda na época da residência de cirurgia geral, fui num congresso de urologia brasileiro e eu vi ali, era um professor inglês falando sobre as cirurgias por vídeo
comparando cirurgias abertas por vídeo de prostatectomia. E eu achava muito interessante porque ele começava para discernir o que todo mundo queria saber. Então ele começava, o primeiro slide dele eram 2 boxeadores, aonde no passo a passo ele ia falar, quando falava bem positivo da cirurgia aberta, era um boxeador batendo no outro tal, e o nocaute veio na cirurgia de vídeo, onde mostrava os benefícios. Só que eu acho que assim, o senhor passou muito mais do que eu. A gente começa a entender que nem tudo é para todo mundo. A gente começa a entender, vamos dizer, hoje em dia, cirurgias abdominais, se não for por vídeo, a não ser em casos realmente que não possam ser feitas, você acha, hoje em dia a gente acaba achando um absurdo. Fala, pô, cara, muito mais fácil, menos deletério o paciente, pós-operatório melhor. Mas só que o problema maior é quando se começa a empurrar goela abaixo de que tudo tem que ser feito dessa forma. Isso é fácil de transferir um pequenininho que hoje chamaria de meme. Se eu tenho um martelo, tudo vira prego. E qual é o grande papel do professor no processo de amadurecimento do futuro médico? Então, acho que a gente tem que lidar com muitas coisas delicadas hoje. Então, é assim, eu estava comentando lá fora que as mudanças geracionais não tem geração pior ou melhor que a outra. Isso é um passado. No meu tempo! Não, isso é uma bobagem, né? Existem gerações diferentes. A geração atual, ela tem uma possibilidade de resiliência diferente da minha geração. E da minha também. Exatamente. E aí, a outra coisa é a resolubilidade. Então você tem que estar sensível a isso. E como é que você vai fazer? Você tem que falar pro cara, sabe? Eu falo Se eu tivesse que hoje falar para um estudante de medicina, o que ele precisa ter se ele está bem vocacionado? A vocação é uma coisa... Gente, vocação tem que ter. O que é vocação? Não é habilidade. Muita gente confunde vocação com habilidade. Não é nada disso. Vocação é o chamamento para fazer determinada atividade. Isso está claro na tua cabeça? Legal. Então você está vocacionado. Aí você precisa o quê? Você precisa gostar daquilo. Está chamado, precisa gostar. No começo é uma paixão. Paixão, cuidado, porque tudo é bom. Depois você fica chateado e joga fora, né? Paixão tem um tempo, né? Então faça a paixão virar amor. E amor tem altos e baixos. Agora, se eu tivesse que falar uma coisa só para os estudantes de medicina, cara, seja resiliente, porque você vai sofrer pressões e você tem que manter o seu propósito, o seu amor e o seu caminho para produzir o que você precisa produzir. Flávio, tem uma coisa que eu vejo hoje na nova geração, e eu vejo a história de todo mundo falar que era uma geração pior do que a nossa. Eu lembro muito bem que os meus professores já falavam mal de mim, da minha geração, simplesmente porque um dia a gente falou assim, professor, eu posso no dia depois do plantão ter pelo menos um meio período para descansar? E à tarde? Aí o meu professor falou assim, o meu chefe da residência, ele falou assim, qual é o dia que você mais opera? Aí eu falei, terça-feira, porque eu tenho doutor fulano, tá? A gente bota mais cirurgia, cara, a gente opera tudo. Aí ele falou, então tá bom, então o seu descanso vai ser terça-feira à tarde. Aí eu olhei para ele e falei assim, professor, entendi. E aí desistimos dessa possibilidade. Mas... Ele te deu um nó, hein? Ele pegou no ponto fraco do residente de cirurgia. Eu falei, não, cara, eu não vou tirar o dia que eu mais opero. Mas ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar também quanto assédio moral a gente sofreu, e a gente sofreu calado, e assim, eu falo para as pessoas, principalmente residente de cirurgia, é tão ruim quanto um serviço militar. A diferença é que às vezes você já é como se a gente, como médico, a gente já é um oficial de alta patente e volta a ser o soldado raso porque você é tratado dessa forma. E uma coisa que eu e você não passou, até porque beleza não é nossa, não é nosso forte. Assédio sexual com os residentes mulheres. Então, assim, e é algo que eu comecei a ver essa geração, é processo em cima de processo e as coisas andando, professores de faculdade, preceptores de residência. Então, assim, quando eu vejo essa mudança dessa juventude, não é todo de ruim, não. Eles botaram um dedo na ferida de muita coisa que a gente passava panos quentes e a gente fingia que não existia. Como é que você vê?
essa parte específica dessa geração. 100% de acordo com o que você falou. Sim, se você olhar lá atrás, quantas coisas eram muito ruins. Muito ruins. E a gente ficava quieto, porque talvez a gente não tivesse força para lutar contra esse sistema. Mas os preconceitos, os assédios morais, sexuais, todos esses são ruins. Isso não pode permanecer. Por que a gente ficava quieto? Porque a gente não via espaço para mudar isto. E talvez até, eu vou falar da minha geração, eu que sou a geração que nasceu em 1965, no pós-64. Obedecer era uma virtude. Exatamente. Era o mote. E aí o que aconteceu? A gente foi dando liberdade para os filhos de uma certa maneira, que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom é ser crítico com relação aos comportamentos. Sim, uma das coisas mais interessantes é essa situação que você falou do sexo masculino e sexo feminino. Mas quem que dava o direito de um professor, independente quem está lutando, fazer um assédio, ainda que fosse pequeno, sexual? Mas se dava. E o assédio, inclusive, do ponto de vista moral, porque você tinha menos conhecimento? Mas se dava. E isso, graças a Deus, tem mudado. E, obviamente, nos lugares onde sobram pessoas que não mudaram o seu perfil de tratamento, o seu perfil de entendimento, ainda tem essa situação. Mas vão morrer, vão morrer. Graças a Deus, isso já está passando. E a gente precisa entender que se você faz algum tipo de assédio, você sofre assédios também. Então, a gente precisa ir mudando isso e isso vai melhorar. E como é que o senhor olha hoje em dia os desafios maiores que para a formação médica do Brasil? Infelizmente, assim, eu vou contextualizar. Aumentou o número de faculdades de medicina e quando o senhor falou muito sobre o chamamento e ainda a minha geração foi uma geração, fiz faculdade federal, então assim, eram 80 vagas por ano e a porrada comia e você tinha no seu coração de que você tinha um propósito realmente, então, até porque você tinha que matar a pau na hora de você fazer um vestibular. E de repente a gente começa a ter uma abertura, proporcionalmente a gente não tem número de residência, de especialização, onde a gente está inchando. Como é que você vê o desafio para a gente, que é formar esses novos médicos, que a gente está fazendo a nossa parte, mas que a gente está vendo a coisa explodindo e saindo da nossa mão? Essa é um problema de múltiplas facetas. A gente podia discutir O dia cada todo, né? faceta aqui muitas horas. Vamos lá, vamos botar números nessa história toda. Muito provavelmente a gente tem nos próximos anos 50 a 60 mil médicos sendo formados por ano. Esse é o número. Uhum. Nós temos no máximo 21 mil vagas de residência. Portanto, eu vou ter um gap por ano de 30 a 40 mil médicos que não vão ter uma formação complementar em serviço que chama-se residência. A primeira coisa é que talvez eu tenha que mudar um pouco o perfil dessa formação complementar. Não acho que ainda nós estejamos preparados para isso. Número 1. Número 2, nós vamos ter que entender que o médico não tem uma atividade só assistencialista. E aí também eu tenho que começar a mostrar para o meu aluno lá na graduação, então as faculdades que estão aí, elas precisam mostrar que ele tem papel na educação, tem aquele papel na gestão, que ele tem papel na comunicação. Você vai ter que melhorar as competências, por exemplo, que estão estabelecidas na CAMED, as competências canadenses. Então você vai ter que melhorar esse ensino. Porque o que aconteceu? Na minha formação era só para ser médico assistencialista. Nada de gestão, nada de comunicação, nada do resto. Pesquisador, né? Então, Pesquisador. todas essas coisas vão ter que melhorar. E também as pessoas vão começar na sociedade a entender que o mercado vai regular todas estas vagas. Eu estou vendo aqui em São Paulo uma situação, aqui em São Paulo em particular. O primeiro hospital que relançou a sua faculdade, a gente conhece, eu não vou ficar fazendo propaganda aqui no seu podcast. Mas estão vindo na esteira outros hospitais fazendo a sua faculdade. É bom? Ótimo, porque esses hospitais são de excelência. Devem ter faculdades de excelência. E outras faculdades que estão no mercado vão ter que vir excelentes, ou as que já estão vão perder o seu lugar no mercado. Então vai ter uma autorregulação que não dá para a gente prever. É a mesma coisa que eu falar hoje. Pega um aluno seu,
que está no terceiro ano e fala do mercado de trabalho em meia dúzia de anos. Você consegue prever isso? Não. E quem falar que vai prever deve ter bola de cristal. Não, Né? e vamos pedir 6 números da Mega Sena pra gente ganhar também, porque Então, não dá, né? objetivamente falando para você, eu acho que a gente tem que ter calma, a gente vai ter que se preparar para outras situações e as entidades formadoras vão precisar colocar no seu currículo, na sua matriz curricular, no seu plano curricular, outras funções que não seja assistencialista do médico. E o que o senhor observa que ainda falta nas escolas médicas para formar profissionais completos, competentes, ético e tem uma coisa que é muito importante, com empatia. Bom, existem exercícios de empatia, você está preocupado sim. com isso. Então a faculdade, sim, não sei como foi o seu curso, se você tem 15 anos menos de curso do que eu. Na minha formação, nunca ninguém falava de empatia. Ótimo, hoje a gente fala de empatia. A empatia começou a ser tratada talvez nas entrelinhas, hoje já tem importância. Então é isso que eu acabei de falar na pergunta anterior para você. A gente tem que ter isso no perfil do egresso. Éticos. Nossa, a ética precisa ser falada, né? Mas a ética é viva, né? A ética muda. Vou te dar um exemplo de ética. Eu treinei muita cirurgia. Nossa, isso aqui é até triste de falar. Eu fico triste. Em cachorrinho. Sim. Que ia ser morto. Então, será que isso é válido ainda nos dias de hoje? A gente precisa mudar essa situação. Então, a ética ela precisa ser discutida horizontalmente. Ela não tem que ter uma matéria de ética médica. Cada matéria, por exemplo, na hora que você falou lá, ensinando anatomia, putz, anatomia é maravilhoso para você fazer um respeito ao corpo, para você entender o que você está fazendo ali, o que é a vida. Se o corpo que você tá fazendo a dissecção é um corpo que teve uma história. Isso também leva à empatia. A gente tem que aproveitar as oportunidades daquilo do começo do nosso papo, de tudo ser educação. E a gente tem que entender todas essas competências. É isso que as faculdades precisam. E os professores precisam estar formados para isso. Sabe o que é o grande drama hoje, eu acho ainda? Você é um comunicador, né? Você tem livro de comunicação, Jefferson, mas isso não basta para ser só professor. O professor precisa ter uma formação. Hoje, ainda hoje, no Brasil, um bom profissional vira professor. Mas não necessariamente um bom profissional é um bom professor. Concordo. Então a gente tem que começar a valorizar a carreira de professor e pagar por isto. Um bom professor é aquele cara que vai conseguir fazer esta formação. Mas ainda nós estamos incipientes nesse momento, né? Não, sabe uma coisa que eu observo e eu trabalho, e o senhor falando, onde eu pego ética e empatia. Toda sexta-feira eu passo visita com meus alunos, os internos, no leito, e ensino para eles uma coisa simples, que é, como é que você passa uma visita? Você tem que ficar do lado direito do paciente, você tem que se apresentar, você tem que apresentar o paciente. Então, eu vou toda pro forma, que é algo que esqueceram, né? Só que tem um último momento que eu acho que é o mais importante, que eu falo assim, fale na frente do paciente, qual vai ser o próximo passo dele? Se ele vai ter alta ou não vai ter alta. Se ele está aqui, olha, o senhor vai ficar aqui mais 5 dias porque o senhor está fazendo um antibiótico. No 5º dia eu vou fazer o exame de sangue, se estiver tudo bem a gente dá alta. Olha, a senhora não vai embora hoje porque seu dreno deu alto. E amanhã, se o seu dreno der menos do que esse aqui... Por que eu via? Eu passava a visita antes. Hoje em dia eu passo só com os alunos que estão na cabeça e pescoço, mas eu passava com a cirurgia geral. Via uma ruma de gente, via uns 30. A gente terminava, todo mundo estava saindo e eu sempre saía por último. E eu via um paciente falando pro outro assim, e aí, tu vai ter alta? Eu falei, rapaz, não sei não. Você vê os erros que a gente cometia? Exatamente. Então, assim como você falou do assédio, você falou isso. Aham. O que acontecia? Essa visita era centrada em quem? No No- conhecimento do professor que estava passando a visita. Quando uma visita médica tem que ser centrada em quem? No paciente. E todo mundo aprende, o paciente sai bem. E aí o que você está falando é louvor para você. Aham. Porque assim, terminou a visita, você faz com que o seu estudante, o seu residente, chegue e faça um resumo. Olha, isso, que nós chegamos aqui, nós falamos isso. Você entendeu? Entendi. Mas eu volto daqui a 5 minutos, depois que acabar tudo isso, e falo o resto para você. Pronto, você criou uma situação muito diferente. Eu bati palma para você, né? Tem outra coisa que é interessante, o feedback, ele continua sendo um ponto que é sensível, tanto para quem dá, e assim, eu vou ser sincero, eu tenho uma dificuldade muito grande, principalmente o feedback negativo. Eu tenho uma dificuldade com isso. E para quem recebe. Como é que o senhor conduz esse processo com seus alunos? Olha, feedback é talvez uma das coisas mais modernas que a gente pode ter na educação.
Aham. E o feedback, para você não ter mais medo de dar, Uhum. é um presente que você dá para uma pessoa. Você não está ali para detonar com ele. Você está ali para dar um presente para ele ser melhor. E essa é a premissa do feedback. De uma regra geral, para você entender, o feedback bom é o feedback que você deixa a pessoa começar a falar sobre o que é o assunto do feedback. Você fez uma operação junto com o R4 do seu serviço. Você fez uma tiroidectomia que ele conduziu. Você chama ele, bota ele e fala assim, e aí? Me conta um pouco, como é que foi essa tiroidectomia? Quais foram os pontos que você entende que você precisa falar para mim? Aí se você vê que ele está meio perdido, você fala, me dá os pontos altos dessa operação. Me dá os pontos ruins dessa operação. E aí ele te dá. Aí você vai trazer para ele o que você enxergou. Uhum. Aí você dá um tempo para essa pessoa refletir do que você enxergou e deixa, ele começou falando, ele termina falando. E aí você fala para ele o seguinte, para terminar o feedback. Vamos lá, como é que vai ser a sua próxima tiroidectomia? E aí você deixou ele como protagonista e não você. E daí você dá força para esse indivíduo. Então você começa deixando ele falar e termina o feedback deixando ele falar com uma proposta nova, entendeu? É ele, né? É sobre ele. É sobre É ele, sobre não é ele. sobre você. Agora, o feedback que você deve ter recebido em toda a sua vida, e aí você não serve mais. Era só Ajudei você porrada. nessa história Não, do feedback? não, ajudou, porque exatamente isso. A gente só consegue reproduzir o que a gente viu, o que a gente fez. Então, a minha dificuldade maior é porque os feedbacks da gente nunca foram. Não teve. Primeiro, que nunca sempre foi uma escutativa, a gente só escutava. Segundo, que nunca teve delicadeza e. Agora, deixa eu contar uma coisa para você, que é muito triste isso. Ah, Quanto mais velho a gente fica, é, menos feedback a gente tem. é. Você acha que tem alguém lá no teu grupo lá que vai te criticar? Não. Não. Por quê? Porque não tem coragem. E aí você não ganha presente. E a mesma coisa com os presentes da vida, né? Então o que acontece? Quando você é criança, você pede o presente. Quando você é adulto, você espera um presente. Quando você é velho, você não tem presente. E aí eu sei o que acontece. Se você ainda continua achando que você precisa de presente, peça para alguém. Peça para alguém mais velho ir lá na tua operação e olhar. Eu tenho isso na minha vida. Você conheceu a Sunal. A Sunal foi minha preceptora. Sim. Ela me dá feedback todo dia e ela me massacra do ponto de vista de quando eu tô ruim. E eu aceito porque eu falo, isso é um presente. Deixa eu falar uma coisa que foi a sua paixão, que eu conheci há um tempo, que é o Mad Project. De onde veio essa história? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre A história do Mad. Mad Project é ocasional, como tudo Aham. acontece na vida, né? A história do Mad Project é bem rápida. Uma professora minha de inglês me apresentou um camping americano querendo saber se eu mandava meus filhos. Aí fiquei vendo a estrutura do camping e falei assim, pô, mas tem aqui, isso aqui não tem no Brasil? Não. Então vamos fazer um aqui no Brasil. E aí, obviamente, meu expertise era medicina. E eu montei um camping. Só que jamais isso iria para frente aqui no Brasil. Um camping de 2 semanas de medicina, entendeu? Sem uma estrutura da universidade. E a universidade não está preparada. Tem dificuldades com os alunos da graduação, imagina com alunos do ensino médio lá. E aí eu fui adaptando essa história do Mad Project, adaptando nos modelos brasileiros, da cultura brasileira. E Aham. ela virou hoje uma vivência de 8 horas. Essa é a história. E qual que é a intenção do Mad Project? Bem clara, é aumentar a escuta para o vocal. Que vocal? Vocação. Para a pessoa entender se a vocação dela é a área de saúde. É você letrar ela de como é a vida do estudante de medicina, o que ele vai fazer, como é o mercado de trabalho atual e ser muito honesto com isso. Aham. E tirar todas aquelas coisas. Para ser médico, precisa ter vocação. E quando alguém fala isso, é Aham. habilidade. E não tem habilidade, a gente desenvolve, né? É te botar no indivíduo que a história do propósito é o importante. E é isso que eu bato de uma maneira que eu criei, com rodas de conversa, com técnicas que são Word Café, de você conversar. E não é com Flávio, é com estudantes de medicina, porque tem um paralelo muito mais fácil. Se você faz isso, eu falando, um profissional de 37 anos de formado, aquilo fica muito distante de um menino de 15 anos de idade. Mas quando você bota um estudante de medicina de 20 anos com um menino de 15, 16,
dá mais match. Não, e até eu vejo muito que às vezes com os alunos eu esqueço de que quando eu vou falar sobre coisa, fazer coisas, eu esqueço de que a gente era liso na época da faculdade, que às vezes R$ 50 não ia fazer uma diferença muito grande para o nosso dia a dia. Então, assim, o nosso mundo realmente virou um outro que não mais cabe dentro do que são os alunos. Agora, o Mad Project, assim, basicamente, eu queria que aquilo tivesse virado um business. Queria. Virou? Não virou um business. Eu não consegui fazer, porque até... Tempo. Eu não tenho uma estrutura comercial de marketing que precisava trabalhar tudo isso. E a história o propósito meu qual é o propósito? É ir lá, operar bem os meus pacientes. Quem mais? Dar uma boa aula. Então, a história de eu ter uma equipe... E aí, as pessoas também querem ganhar. Sim. Mas elas não querem participar, né? E aí, assim, todo mundo que eu falei assim, olha, eu te dou isso aqui, você vai e vende, e a gente divide, não funcionou. Funcionou quando eu botei isto na mão de uma ONG, cujo o ganho fica para ela. Mas, obviamente, é uma história absolutamente artesanal. Ela não tá... O propósito da ONG não é vender o Mad Project, mas facilita. E aí, linkado a essa história toda, é que aparece a ONG, o Celeiro Voto Unica, para onde eu encaminho os ganhos nessa história. Mas o estudante de medicina continua ganhando e os estudantes do ensino médio continuam ganhando. Então, acho que está tudo bem. O propósito, ele continua vivo no meio do jogo. Turma, olha só, esse podcast eu acho super especial. Mande para as pessoas que estão dentro da universidade, aquelas que também sonham em fazer medicina. Eu acho que o que fica mais aqui desse bate-papo é a vocação, não é a habilidade. A habilidade, a minha esposa morria medo de sangue no começo da faculdade, a gente fez... Anestesista, fura o pessoal e tira sangue todo dia. Então, assim, são habilidades que a gente vai desenvolver durante e não tem jeito. Então, ó, um grande beijo e até o próximo Jeff Podcast.